Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é sobre um tema que para mim faz tempo que eu não vejo ninguém falando sobre nos dias de hoje, que é o Clube dos 27. Em resumo, o Clube dos 27 é o nome dado a uma lista que reúne um grupo de figuras famosas da cultura pop, como músicos e artistas, ao qual possuem uma coisa em comum: todos morreram aos 27 anos de idade, muitos por motivos de uso abusivo de drogas, álcool, depressão e por outros motivos específicos. Tanto o Clube dos 27 quanto aos próprios famosos nos mostram que a fama pode ser um preço a se pagar. Mostra que o reconhecimento pode destruir psicologicamente uma pessoa que acaba não conseguindo lidar com a fama. E o fato de ser uma figura pública ao qual se sente pressionada a sempre atender expectativas de seu público, achando às vezes como válvula de escape bebidas, drogas e outras substâncias, perdendo suas vidas muito cedo. E mesmo tendo perdido suas vidas de forma muito precoce, suas figuras e seus nomes permanecem sendo um marco muito importante para a cultura como um todo, pelas suas músicas, suas críticas e suas histórias. E nesse vídeo eu citarei alguns dos artistas mais citados e outros que não são muito mencionados dentro desse clube. Caso eu tenha esquecido algum famoso de citar ou tenha falado algo de errado, vocês podem corrigir ou falar nos comentários, interagindo com os outros, e eu irei conversando, vendo seus comentários e curtindo sem problema nenhum. Então, gente, sem mais enrolações, vamos logo para o vídeo. Brian Jones foi um músico britânico mais conhecido por ter sido um dos fundadores dos Rolling Stones e o primeiro líder da banda no início dos anos de 1960. Ele nasceu em 1942 e era um multi-instrumentista talentoso. Além de guitarrista, tocava harmônica, sitar, marimba, flauta, piano e vários instrumentos incomuns no rock da época. Esse talento foi essencial para dar aos Rolling Stones um som diferente e mais experimental em muitas músicas. No começo, Brian era a figura central do grupo, escolhia repertório, conseguia shows e ajudou a definir a imagem da banda como mais rebelde e ligada aos blues. Porém, com o tempo, Mick Jagger e Keith Richards passaram a dominar a composição das músicas e Brian foi ficando cada vez mais afastado criativamente. A vida pessoal dele também começou a desandar. Brian teve problemas sérios com drogas e álcool, além de conflitos constantes com os outros membros da banda. Isso afetou sua presença em gravações e apresentações. Em 1969, ele foi oficialmente afastado dos Rolling Stones, pouco antes da banda entrar em sua fase mais famosa mundialmente. Poucas semanas depois de sair da banda, Brian morreu aos 27 anos, encontrado no fundo da piscina de sua casa. A morte foi considerada oficialmente como afogamento acidental, mas até hoje existem teorias e suspeitas de que algo mais pode ter acontecido, o que tornou o caso cercado de mistérios. Por ter morrido aos 27 anos, Brian é considerado o primeiro integrante do Clube dos 27. Apesar da sua carreira curta, Brian é lembrado como alguém que ajudou a moldar o som inicial dos Rolling Stones e que trouxe uma mistura de blues, rock e instrumentos exóticos para o rock britânico, deixando uma marca importante na história da música. Jimi Hendrix foi um dos guitarristas mais importantes e influentes da história do rock, conhecido por revolucionar a forma de tocar guitarra elétrica. Nascido em 1942, nos Estados Unidos, Hendrix misturou rock, blues e psicodelia de um jeito totalmente novo para a época. Ele usava muitos efeitos sonoros, como distorção e feedback, e transformava a guitarra quase que em uma voz, criando sons que ninguém fazia antes. Além disso, tinha um estilo de palco marcante, às vezes tocando com os dentes ou atrás das costas, o que ajudou a criar sua imagem lendária. Ele ficou mundialmente famoso no fim dos anos de 1960 com a banda The Jimi Hendrix Experience, lançando álbuns muito importantes como Are You Experienced, Access, Bold as Love e Electric Ladyland. Músicas como Purple Haze, Hey Joe, Foxy Lady e All Along the Watchtower viraram clássicos do rock. Uma das apresentações mais lembradas
foi no festival Woodstock em 1969, quando ele tocou uma versão distorcida do hino dos Estados Unidos, algo que marcou a cultura da época. Apesar do enorme sucesso, a carreira dele foi curta. Jimi Hendrix morreu em 1970 aos 27 anos, o que o coloca no chamado Clube dos 27, junto com os outros artistas que morreram nessa idade. Mesmo com pouco tempo de carreira, sua influência é gigantesca. Até hoje, ele é citado como inspiração por guitarristas de vários estilos, rock ao metal e ao blues. Janis Joplin foi uma das maiores e mais intensas cantoras do rock dos anos de 1960. Famosa pela voz rouca, pela interpretação extremamente emotiva e por um estilo que misturava rock, blues e soul, ela nasceu em 1943, no Texas, e desde jovem se sentia deslocada, sofrendo bullying na escola, o que aproximou ainda mais da música e da contracultura. Ela ganhou destaque primeiro como vocalista da banda Big Brother and the Holding Company, especialmente após a apresentação explosiva no Festival de Monterey em 1967, que a transformou em uma estrela da noite pro dia. Depois disso, seguiu carreira solo e lançou músicas que se tornaram clássicos, como Piece of My Heart, Cry Baby, Me and Bobby McGee e Mercedes-Benz. Sua forma de cantar era crua, quase sofrida, e muita gente sentia que ela colocava a alma em cada apresentação. Apesar do sucesso, Janis tinha uma vida pessoal muito conturbada. Ela lidava com solidão, insegurança e acabou se envolvendo fortemente com álcool e drogas. Em 1970, aos 27 anos, ela morreu de overdose de heroína, entrando para o Clube dos 27. Mesmo com uma carreira muito curta, Janis Joplin deixou um impacto enorme na música. Ela quebrou padrões para mulheres no rock, mostrou que não era preciso ser delicada para ser uma grande cantora e abriu caminho para muitos artistas que vieram depois. Até hoje, ela é lembrada como um símbolo de liberdade, intensidade e vulnerabilidade na música. Jim Morrison foi um cantor, poeta e performer americano, mais conhecido como vocalista da banda The Doors, um dos grupos mais influentes do rock dos anos de 1960. Ele nasceu em 1943 nos Estados Unidos e ficou famoso não só pela voz grave e pelas letras intensas, mas também pela postura provocadora no palco. Morrison gostava de misturar música com poesia, filosofia e temas sombrios, falando de liberdade, morte, desejo e do lado oculto da mente humana. Muitos o viam quase como uma figura xamânica, alguém que queria levar o público a uma experiência mais intensa e fora do comum durante os shows. Com o The Doors, ele lançou músicas que viraram clássicos, como Light My Fire, Riders on the Storm, Break on Throat e The End. A banda fez muito sucesso, mas Morrison também ficou conhecido pelos excessos com álcool e drogas, além de problemas com a polícia e comportamentos imprevisíveis, o que afetava as apresentações e as entrevistas. Em 1971, ele se mudou para Paris, tentando se afastar da fama e se dedicar mais à poesia. Pouco tempo depois, ele foi encontrado morto em seu apartamento, com apenas 27 anos, entrando para o Clube dos 27. A causa oficial foi parada cardíaca, mas, como não houve autópsia, surgiram várias teorias e mistérios em torno da morte dele. Hoje, Jim Morrison é lembrado como um ícone do rock, um artista intenso, rebelde e poético, que ajudou a definir o espírito contestador da década de 1960 e deixou uma marca forte na música e na cultura pop.
Kurt Cobain foi um músico norte-americano, cantor, compositor e guitarrista mais conhecido por ser o líder da banda Nirvana, um dos grupos mais importantes do movimento grunge dos anos de 1990. Ele nasceu em 1967 no estado de Washington e desde jovem teve uma relação intensa com a música e a arte, usando isso como forma de expressar sentimentos de dor, raiva e frustração. Com o Nirvana, Kurt alcançou fama mundial em 1991 com o álbum Nevermind, especialmente por causa da música Smells Like Teen Spirit, que virou um hino de uma geração. O som da banda misturava punk, rock pesado e melodias simples, com letras muito emotivas e muitas vezes confusas, refletindo angústia, solidão e crítica à sociedade. Apesar do enorme sucesso, Kurt se sentia desconfortável com a fama e com a forma como a indústria musical tentava transformá-lo em um ícone comercial. Ele também era conhecido por suas posições contra machismo, homofobia e racismo, algo relativamente incomum no rock mainstream da época, e defendia pessoas marginalizadas, o que parece tanto em entrevistas quanto nas letras. Ao mesmo tempo, lutava contra dores físicas crônicas, depressão e dependência de drogas, o que agravou muito no seu estado emocional nos últimos anos de vida. Em 1994, aos 27 anos, Kurt Cobain foi encontrado morto em Seattle, em um dos casos que foram oficialmente considerados como suicídio. Sua morte chocou o mundo e reforçou a imagem dele como um artista atormentado, além de colocá-lo no Clube dos 27. Mesmo com uma carreira relativamente curta, Kurt deixou uma marca enorme na música e na cultura pop, sendo lembrado até hoje como a voz de uma geração que se sentia deslocada e insatisfeita com o mundo. Amy Winehouse foi uma cantora e compositora britânica nascida em 1983 em Londres e ficou famosa por sua voz poderosa, grave e muito expressiva, além de misturar estilos como soul, jazz, R&B e pop de um jeito bem retrô, inspirado em artistas dos anos 50 e 60. Ela começou a ganhar atenção com o álbum Frank, de 2003, que já mostrava letras muito pessoais e um estilo diferente do pop comum da época, mas foi com o Black to Black, de 2006, que ela virou um fenômeno mundial. Esse álbum trouxe músicas como Rehab, You Know I'm No Good e Back to Black, e falava bastante sobre relacionamentos difíceis, dependência emocional e autodestruição. O disco foi um enorme sucesso e rendeu a ela vários prêmios, incluindo 5 Grammys em uma única noite. Ao mesmo tempo em que a carreira explodia, a vida pessoal da Amy era muito conturbada. Ela tinha problemas sérios de álcool e drogas, relacionamentos turbulentos e era constantemente perseguida pela imprensa, o que piorava ainda mais sua saúde mental e emocional. Muitas apresentações foram canceladas ou tiveram performances fracas por causa dessas dificuldades. Em 2011, com apenas 27 anos, Amy Winehouse morreu em casa por intoxicação alcoólica, entrando para o Clube dos 27. A morte dela chocou o mundo, porque muita gente já via que ela estava em uma situação muito frágil, mas ainda assim tinha um talento enorme e muito a oferecer. Hoje, Amy é lembrada como uma das vozes mais marcantes da música moderna. Mesmo com uma carreira relativamente curta, ela influenciou muitos artistas e que vieram depois e é vista como alguém que trouxe de volta o soul e o jazz ao mainstream, com letras cruas, honestas e cheias de emoção. Alan Blundell Wilson foi um cantor, compositor, gaitista e multi-instrumentista americano, mais conhecido como um dos membros fundadores da banda Kenneth Heat, grupo importante do blues rock dos anos de 1960. Ele nasceu em 1943 na Califórnia e desde jovem era obcecado por blues antigo, especialmente por músicos como Son House e Robert Johnson. Tinha um conhecimento impressionante sobre esse estilo e ajudou até a redescobrir e trazer de volta à cena
alguns desses artistas que estavam esquecidos. O apelido Blind Owl, ou em português Coruja Cega, veio por causa dos seus problemas de visão e também pelo jeito tímido e introspectivo. Diferente do estereótipo de rockstar, Alan era quieto, muito sensível e mais interessado em música e natureza do que em fama. Dentro do Kenneth Heat, ele foi fundamental para o som da banda, tocando gaita, guitarra e cantando em várias músicas importantes como On the Road Again e Going Up the Country, que virou um dos hinos do festival Woodstock de 1969. Apesar do sucesso, Alan sofria com depressão, insegurança e dificuldade para lidar com a vida na estrada. Ele também tinha problemas de saúde e usava medicamentos. Ele usava muitos medicamentos. E em 1970, aos 27 anos, foi encontrado morto na casa de um amigo, e a causa foi considerada como uma overdose acidental de barbitúricos. Hoje, Alan Wilson é lembrado como um músico extremamente talentoso e essencial para a preservação do blues tradicional dentro do rock. Mesmo sem buscar os holofotes, deixou uma marca forte na música e é muito respeitado por quem conhece a história do blues e do rock dos anos de 1960. Ron Pickpan McKernan foi um dos membros fundadores da banda Grateful Dead, um dos grupos mais importantes da história do rock psicodélico e do movimento hippie dos anos de 1960 nos Estados Unidos. Pickpan nasceu em 1945 na Califórnia e tinha uma forte influência de blues e R&B, bem diferente do lado mais psicodélico e experimental que a banda desenvolveria depois. No início do Grateful Dead, ele era uma das figuras centrais do grupo, atuando como vocalista, tecladista e gaitista. Muitas das músicas mais cruas e com o clima de blues da banda eram lideradas por ele, como Turn On Your Love Light, Hard to Handle e Good Lovin', enquanto outros membros se aprofundavam em longas jams instrumentais. Pickpan era mais direto, carismático e tinha uma presença de palco bem marcante, quase como um cantor de bar de blues no meio de uma banda psicodélica. Por isso, ele ajudou a dar ao Grateful Dead uma identidade que misturava blues tradicional com rock ácido. Infelizmente, Pickpan tinha sérios problemas de saúde, muito ligados ao alcoolismo. Ele desenvolveu cirrose hepática ainda muito jovem, o que afastou dos palcos nos últimos anos de vida. Em 1972, ele morreu aos 27 anos, entrando para o Clube dos 27. Mesmo com uma carreira muito curta, Pickpan era lembrado como o coração blues do Grateful Dead e como alguém fundamental para a formação do som inicial da banda. Muitos fãs consideram que depois da morte dele, o grupo nunca mais teve aquele mesmo lado mais sujo e emocional que ele trazia. Gary Than foi um baixista neozelandês nascido em 1948 que ficou famoso principalmente por ter feito parte da banda britânica de rock Uriah Heep no início dos anos de 1970, período considerado um dos mais importantes da carreira do grupo. Ele era conhecido por um estilo de tocar muito energético e expressivo, que ajudou a dar mais peso e intensidade ao som da banda, especialmente em apresentações ao vivo. Antes de entrar no Uriah Heep, Gary já tocava em bandas no Reino Unido e acabou sendo chamado para substituir o baixista original do grupo em 1972. Com ele, a banda gravou alguns álbuns bastante populares, como Demons and Wizards e The Magician's Birthday, que misturavam hard rock com temas de fantasia e ajudaram a consolidar o Uriah Heep como uma das grandes bandas da época. No palco, Gary chamava a atenção por se movimentar muito e por sua presença carismática, o que o tornou um favorito entre os fãs. Infelizmente, a vida dele foi curta e marcada por problemas de saúde e uso de drogas. Em 1974, durante um show, ele levou um choque elétrico no palco e agravou seu estado físico e psicológico. Pouco tempo depois, ele foi afastado da banda e em 1975 ele morreu aos 27 anos por overdose de heroína, entrando para o Clube dos 27. Hoje, Gary Than é lembrado como um músico muito talentoso que teve uma carreira curta, mas deixou uma marca forte no hard rock nos anos de 1970, principalmente pelo trabalho que ele fez com o Uriah Heep.
Kristen Pfaff foi uma musicista e baixista norte-americana, mais conhecida por ter integrado a banda de rock alternativo Hole, liderada por Courtney Love, no início dos anos de 1990. Ela nasceu em 1967 no estado de Nova York e desde jovem teve uma formação musical bem sólida, estudando violino e teoria musical antes de migrar para o baixo elétrico e para a cena do rock alternativo. Antes de entrar no Hole, Kristen fez parte da banda General Joe, ligada à cena underground de Minneapolis, que era conhecida por um som mais cru e experimental. O talento dela chamou a atenção e em 1993 ela foi convidada para substituir a baixista anterior do Hole. Kristen participou das turnês e das gravações relacionadas ao álbum Live Through This, que se tornaria um dos discos mais importantes do grunge e do rock dos anos de 1990. Apesar do sucesso crescente, a vida pessoal de Kristen era marcada por problemas com drogas, especialmente heroína. Em 1994, pouco depois do lançamento de Live Through This e apenas 2 meses após a morte de Kurt Cobain, ela foi encontrada morta em seu apartamento em Seattle aos 27 anos. A causa oficial da morte foi overdose acidental, o que acabou ligando seu nome ao Clube dos 27. Muita gente considera que Kristen tinha um grande potencial artístico que foi interrompido cedo demais. Ela era vista como uma musicista disciplinada com formação técnica acima da média para o cenário punk e grunge, e é lembrada até hoje como uma figura trágica e respeitada da cena alternativa dos anos 90, mesmo tendo tido uma carreira muito curta. Esse em específico não é um músico, mas por conta de sua influência e a sua morte ter sido impactante, seu nome ficou associado ao Clube dos 27. Então eu resolvi colocar ele também aqui na lista. Jim Mitchell Basquiat foi um dos artistas mais importantes e influentes da arte contemporânea, conhecido por misturar grafite, pintura, palavras e símbolos em obras muito expressivas e intensas. Basquiat nasceu em 1960 no Brooklyn, em Nova York. Filho de pai haitiano e mãe porto-riquenha, cresceu em um ambiente culturalmente diverso. Desde criança já demonstrava talento para desenhar e interesse por arte, anatomia e música. Na adolescência, ele começou a fazer grafites nas ruas de Manhattan usando a assinatura Samo, com frases curtas, irônicas e críticas à sociedade, o que chamou bastante a atenção no cenário underground da cidade. No fim dos anos 70 e início dos anos 80, Basquiat saiu do grafite e passou a expor em galerias, tornando-se rapidamente uma estrela do mundo da arte. Suas pinturas misturavam figuras humanas distorcidas, caveiras, coroas, textos e referências à história negra, ao racismo, à violência, ao dinheiro e ao poder. A famosa coroa que aparece em muitas obras virou uma espécie de marca registrada, simbolizando realeza, orgulho e resistência. Ele também ficou conhecido por sua amizade e parceria com Andy Warhol, um dos maiores nomes do pop art. Os dois produziram várias obras juntos, mas essa relação foi vista com desconfiança por parte da crítica da época, que achava que Basquiat estava sendo explorado. Mesmo assim, essa fase foi importante para a carreira dele. Apesar do sucesso, Basquiat enfrentava muitos problemas pessoais, especialmente com drogas e com a pressão da fama repentina. Em 1988, com apenas 27 anos, ele morreu de overdose de heroína, entrando para o Clube dos 27. Hoje, Basquiat é visto como um símbolo de genialidade, rebeldia e crítica social. Suas obras estão em grandes museus do mundo e algumas já foram vendidas por valores altíssimos em leilões. Mais do que isso, ele é lembrado por ter aberto portas para artistas negros no mercado de arte contemporânea e por ter levado a linguagem das ruas para dentro das galerias. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter feito esse vídeo. Ter feito esse vídeo mostrou como a fama pode ser realmente boa, mas ao mesmo tempo pode ser extremamente ruim, principalmente para pessoas que não conseguem lidar com a fama da forma correta. Porque, querendo ou não, gente, muitos desses artistas, eles já tinham sérios problemas
como por exemplo Kurt Cobain, que basicamente, que provavelmente já enfrentava com depressão, e a imprensa também não ajudava muito, botando muita pressão na cabeça dele, por exemplo. Então, tipo assim, a fama é um bagulho que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, não só por causa de dinheiro, eu sei, reconhecimento, mas é a pressão que causa em nós. Quando se é uma figura pública e que basicamente é reconhecido pelo seu talento e pelo que você faz, basicamente as pessoas vão sempre esperar algo de você, sempre irão querer saber o que você faz fora dos palcos, né? Ou o que você faz fora de seus trabalhos, o que basicamente pode causar paranoia, medo, ansiedade, depressão e até mesmo válvulas de escape, como por exemplo o uso abusivo de drogas, álcool e muitas outras coisas. E isso basicamente acaba ceifando a vida de muitos jovens talentosos que basicamente acabaram não tendo essas oportunidades de conseguir aproveitar serem pessoas normais, porque querendo ou não, quando se é famoso, extremamente famoso, a fama acaba fazendo com que você perca um pouco da normalidade do que é ser uma pessoa normal. Você não vai conseguir sair de casa direito, você não vai conseguir fazer muitas coisas sem basicamente você sentir a pressão de você ser visto, ser reconhecido e muitas coisas, gente. Desculpa ter feito uma explicação meio longa, mas olha, gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser a continuação do iceberg das pessoas desaparecidas, beleza, gente? Mas tá tudo ok, tá tudo planejado, o roteiro já está em desenvolvimento, mas é isso, gente. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e falou!